Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Famílias Felizes. Estamos contentes que Deus nos tenha abençoado e nos tenha guardado ao longo da semana e depois de alguns desafios, seguramente, de algumas dificuldades, também de algumas alegrias, aqui estamos nós, pela graça de Deus, tendo este nosso momento, o nosso, daquele das famílias, dos elementos particulares que compõem uma família, seja ela grande, seja ela pequena, com este objetivo e este desejo no nosso coração de aprendermos cada vez mais e de fazermos a nossa parte para verdadeiramente termos aquilo que todos nós queremos, que é a felicidade. A felicidade com o nosso cônjuge, a felicidade com os nossos filhos, com os nossos familiares, a harmonia, por que não, no nosso local de trabalho, a boa disposição com os nossos amigos, enfim, tantas coisas que advêm de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos harmoniosos, e que é isso que todos nós desejamos. Estamos aqui uma vez mais, um abraço para aqueles que nos escutam através da rádio e também para aqueles que nos veem através da TV Novo Tempo. Uma semana mais, aqui estamos com um novo programa e um novo assunto, um novo tema. Eu estou feliz porque temos o prazer e a alegria de ter connosco neste mesmo programa Hortelinda Gal. Hortelinda, muito obrigada pela tua presença e obrigada por teres aceito o convite. É um prazer poder estar convosco e poder realmente participar deste programa tão interessante. Que bom. E útil. A Hortelinda Gal é formada em Teologia, também já tem alguns anos de prática no aconselhamento familiar e também formação nesta área. E hoje nós pensamos poder tratar um pouquinho daquilo que por vezes pode ser a realidade de alguns queridos que nos possam escutar, mas também esta informação será para evitar que outros também caiam nestes mesmos desafios e, portanto, isso mesmo que se pretende. É evidente que enquanto nós vivemos nós temos desafios e falar do casamento é falar de desafios, é falar de momentos menos satisfatórios. A realidade é que mesmo a nível nacional, as sondagens, as pesquisas em relação ao número de separações, ao número de divórcios, têm aumentado de uma forma violenta. Sim, muito significativamente, não é? Nos últimos anos, Portugal passou a ser o país da Europa com maior índice de divorcialidade. Ou seja, em 2016, apenas há 2 anos, Portugal atingiu a taxa de 74% de divórcios em relação com o número de casamentos do mesmo ano. Ou seja, foi realmente enorme e em 2017 baixou um pouquinho para 64%, mas realmente a curva faz em cima em baixo, mas ela tem sempre tendência a subir. Ou seja, nós fomos os últimos a sofrer esta crise dos divórcios, mas acabou por chegar cá e acabamos por atingir atualmente os níveis mais elevados, portanto, da Europa. Não é uma coisa que nos orgulhemos, mas é uma realidade. Sem dúvida. E também nos faz pensar e nos faz perguntar porque é que nós chegamos a estas percentagens, o que é que tem sido, quais são, podemos dizer assim, os inimigos do casamento, o que é que tem ameaçado e muitas vezes vingado para realmente chegarmos a esta constatação dos valores que nos apresentaste. Há estudos que têm sido feitos sobre as causas do divórcio, de ruptura nos casais, como é que pessoas que se juntam para formar um projeto no qual investem tanta afetividade, tanta energia, tanto esforço, tanto entusiasmo e tanto amor, depois acabam por romper com tanta, parece-nos a nós, com tanta facilidade. Há muitas causas, algumas delas estão repertoriadas, elas são quase sempre as mesmas, portanto, tanto em Portugal como nos outros países. Houve uma revista chamada Red Book, que pediram a 730 terapeutas para indicarem quais eram as causas mais frequentes do divórcio e eles anunciam algumas, identificaram algumas. Entre elas está o problemas na comunicação, porque a comunicação é aquele instrumento de construção que é necessário em cada instante, em cada momento. Quando isso não funciona, a relação não pode funcionar. Também a questão da sexualidade, o desacordo sexual, o resfriamento sexual, também depois, muitas vezes os casais
cada um vai crescendo, vai se desenvolvendo e há momentos em que eles se distanciam no seu desenvolvimento e nos seus interesses e deixam de ter interesses comuns, muitas vezes por causa do meio social, profissional, particularmente. A infidelidade conjugal também é uma das causas, algo que nos pode fazer rir um pouco, mas o dinheiro também. As pessoas têm problemas na gestão, portanto, das finanças familiares, também desentendimento sobre a educação de filhos, quando há filhos, e algo como a presença de terceiros, o facto de haverem terceiros, sogros, parentes muito próximos, geralmente os sogros, podem também criar dificuldades, portanto, ao casal. São muitas as dificuldades que podem surgir, estas são das mais identificadas, mas há muitas outras. Nós podemos dizer que os problemas conjugais, nós não podemos dizer que o problema é da comunicação, ou o problema é da sexualidade, ou o problema é porque há um desacordo a nível financeiro. Os problemas dos casais são como icebergs. Exato. E o iceberg tem uma parte visível, mas tem uma parte invisível que é o suporte, que é maior e mais determinante. Então nos casais acontece isto também. Aquilo que se vê, aquilo que é visível, tem muitas vezes causas subterrâneas, se assim podemos dizer, que para resolver os problemas visíveis tem que ser essas causas mais profundas. E se calhar é o momento para dizer que, por vezes, nos nossos relacionamentos conjugais, o facto de não termos em atenção aspectos ou detalhes que nós possamos dizer assim, é só uma coisa, não tem mal, não é preciso resolver, mas se não tivermos isso em consideração, é a tal base que está a ser construída, sim. Que mais tarde ou mais cedo vai fazer peso e realmente vai ou perturbar ou então aliviar um relacionamento. Claro, exatamente. Bom, um pequeno conflito pode não ter muita importância, mas uma acumulação de frustrações, de decepções não resolvidas podem ter realmente uma influência muito grande. Houve um homem chamado Erich Fromm que disse que a desilusão é a maior inimiga do casamento. Pois. E esta desilusão acontece em todos os casais. É impossível um casamento funcionar, duas pessoas que estão juntas, criam um projeto, de não se desiludirem. Porque primeiro no namoro ou no noivado há duas coisas importantes que se passam. É que primeiro nós projetamos no outro uma idealização, vemo-lo como nós queremos que ele seja, e passamos por cima tudo aquilo que nos possa parecer negativo. Então muitas vezes negamos ou alienamos, não valorizamos tudo aquilo que já é evidente, mas pelo processo de idealização fica de alguma maneira camuflado, não é? O casamento é uma relação tão íntima, tão total, tão investida, vai exigir tanto das pessoas que não é possível manter esta idealização. Mais cedo ou mais tarde a desilusão apresenta-se e ainda bem que não é possível, porque cada um tem que ser como é. Sim. Não é? E ao revelar-se tal qual é, muitas vezes o outro tem que abrir os olhos e dizer, bem, mas a pessoa que eu tenho diante de mim é esta pessoa, não tinha pensado que seria assim, se calhar já tinha alguns sinais, mas não quis ver. Então a decepção pode se instalar, pode criar descontentamento, pode criar uma frustração muito desagradável, de maneira que o processo que fizemos de idealização, depois, quando as frustrações são muitas, pode virar e ser então um processo, eu vou usar uma palavra forte, mas alguns casais fazem um processo de diabolização. Pois. Ou seja, depois só veem as coisas negativas do outro, só valorizam as coisas negativas e o outro torna-se como que uma fonte de frustração permanente. Quando é assim, o casal está em risco. O casal precisa de saber o que é que se está a passar, quais são as necessidades básicas que não estão a ser satisfeitas, qual é realmente aquilo que está a minar a relação, para poder aportar uma solução e vencer esse problema. E creio que se houver verdadeiramente a intenção de parte a parte, apesar desses momentos de desilusão, de desaire, de descontentamento, porque surgiu
uma faceta do caráter ou da personalidade que não me agrada tanto assim, ou uma postura ou um gesto que realmente me trouxe tristeza. Se houver, e a questão eu creio que hoje em dia cada vez é mais isto, o desejo de investir, de não largar mão, de realmente resolvermos a questão, não é por elas sucederem e estes momentos acontecerem que deixa tudo a perder. Claro. Isso apenas é um desafio a trabalhar. É isso mesmo. A trabalhar sobre si próprio. Exato. E a estimular o outro a trabalhar também sobre si próprio. Exato. Um dos problemas do casamento e dos casais é que os cônjuges, nós temos do casamento uma ideia muito idealizada. Ou seja, nós quando nos casamos, consciente ou inconscientemente, levamos para o casamento muitas expectativas. Muitas expectativas. Nós esperamos muito, demais, do casamento e do cônjuge, do outro. De maneira que nós levamos expectativas que muitas vezes fomos acumulando ao longo do nosso percurso humano, de crianças já, de juventude, e nós guardamos aquela expectativa de quando vier o príncipe ou a princesa, ele vai preencher realmente todas estas expectativas. Então as expectativas são muito grandes e a possibilidade de frustração também são muito grandes. Um dos problemas das expectativas é que as expectativas, sobretudo as mais essenciais, não são ditas. Pois. Nós esperamos que o outro preencha certas necessidades, mas nós não dizemos muitas vezes quais são. É como se nós pensássemos que o amor que ele me tem ou ela me tem é suficiente para ela saber ou ele saber o que eu necessito. Ora, isso não é verdade. Quando nós não dizemos o que queremos, como queremos, o que nos satisfaz e o que não nos satisfaz, quer dizer que o outro algumas vezes não pode adivinhar. Pode adivinhar. Então é importante que quando estamos no casamento pensemos no outro, e pensemos no outro sempre nesta atitude de o que é que o faz feliz. Exato. Aí é o esquecer-se de si próprio. Um pouco de si. Porque era como tu dizias, às vezes fazemos desse momento em que vamos casar o tentarmos encontrar a pessoa ideal e nos esquecermos que se calhar até mais do que isso, e é exemplo do Senhor Jesus, é sermos nós a pessoa ideal. E quando os dois entram para uma aliança de casamento num espírito de serviço, no sentido de realmente deixa lá entender como é que ele é, como é que ela é, o que é que ela mais gosta, o que é que ele mais gosta. Porque às vezes, mesmo sem querer e involuntariamente, achamos que o outro é feliz com as coisas que nos fazem felizes. E pode não ser. Pode não ser. E exatamente. Pode não ser. Muitas vezes nós somos felizes de uma certa maneira, mas o outro não sabe. Daí que nós tínhamos que lhes dizer. Exato. É porque também as nossas expectativas, muitas vezes, são muito pessoais. Há pessoas que têm a necessidade de silêncio. Exato. O outro pode ter necessidade de barulho, de comunicar, exato, de estar em permanência em comunicar. Um pode ter necessidade do toque físico, de um abraço sempre forte, enquanto que o outro é um pouco mais desligado. Mais desligado. Há toda uma série de expectativas que são pessoais. Nós necessitamos de estar muito atento ao outro para as conhecer e para lhes podermos corresponder. Não é? Há também depois uma série de expectativas que são interessantes, que são as expectativas de função. Quer dizer, quando nós casamos, ou melhor, a partir do momento em que nascemos, nós começamos a construir a imagem do nosso cônjuge em relação com os nossos pais. Era o que eu ia dizer, aqueles que... Os nossos pais servem-nos de modelo. Exato. E nós vamos interiorizando o que é ser um marido e o que é ser uma mulher. De maneira que quando nos casamos, nós temos ideias feitas do que há de ser o nosso marido e do que há de ser a nossa mulher. E se calhar não é por acaso que dizem que elas procuram alguém parecido muito com o pai e eles com as mães, não é? E isso é quase que inconsciente. Para a pessoa, ser marido é corresponder àquele papel. Ser mulher, esposa, é corresponder àquele papel. Eu lembro-me que o meu pai era uma pessoa muito... era um anfitrião. Ele gostava muito de conversar, de receber pessoas, recebia muito bem as pessoas, enquanto minha mãe fazia outras coisas, ele estava com as pessoas. Para mim, ser marido era praticamente isso também, não é? Quando eu me casei, eu recebia pessoas, o meu marido, quando eu vinha à cozinha, ele vinha atrás de mim. Pois.
Eu dizia, mas não ficaste com as pessoas. Não, eu não fico com as pessoas. Porque ele não era como o meu pai. Exato. Ele, portanto, não tinha aquela facilidade de comunicação, era o introvertido. E para mim foi uma frustração. Claro que não era uma frustração suficiente para criar problemas, mas eu tive que me ajustar a esta realidade. São, portanto, imagens que nós construímos e depois colamos no outro, e o outro tem que corresponder, e o outro muitas vezes não é capaz de corresponder. Mas, enfim, todas estas questões das minhas necessidades pessoais específicas, ou também a função, aquilo que o marido deve desempenhar, se é bricoleur, ou se ele é anfitrião, ou se ele tem bom humor com os outros, isso é menos importante. Há uma série de expectativas, que são as expectativas interpessoais fundamentais, que isso sim é necessário que cada cônjuge trabalhe para satisfazer essas necessidades. E são necessidades ligadas à necessidade de amor. Ou seja, toda a pessoa, homem ou mulher, quando se casa, casa-se para ser feliz. E a felicidade está ligada a este amor que o homem e a mulher necessitam de receber. Por vezes de maneiras diferentes. Mas que ambos necessitam realmente de receber. Portanto, parece que todo homem e toda a mulher têm a necessidade fundamental de ser exclusivo e ocupar o primeiro lugar no coração do seu cônjuge. Nós temos relações com os nossos pais, temos um pai e uma mãe. Temos relacionamento com os nossos irmãos, temos vários irmãos. Temos filhos, podemos ter vários filhos. Temos vários amigos, mas só temos um cônjuge. Portanto, trata-se de uma relação altamente exclusiva. E é uma relação exigente. Cada um quer ter no coração do outro esse lugar exclusivo. E cada um necessita de sentir que esse lugar é um lugar privilegiado onde ele recebe amor. Sentir que ele é importante para o outro. Sentir que a vida do outro perderia sentido se ele não existisse. São, portanto, as expectativas de amor autêntico. O ser humano é um grande consumidor de amor. Sem dúvida. E nunca está satisfeito. Em todas as fases e idades. Em todas as idades. Desde que nasce até que morre. Somos grandes consumidores de amor. E o amor, como nós veremos, é algo que não está assim tão disponível. É algo que não se manifesta tanto nem tão bem quanto nós necessitaríamos. E então as pessoas sofrem quando este amor não está presente. Há uma frustração de base, falámos do iceberg. Estas expectativas de amor profundo, de exclusividade, de valor e de interesse são a base da relação. E há ainda uma outra muito importante, que às vezes falha, é a expectativa de assistência e de apoio. Todo o cônjuge, em relação ao outro, espera poder contar com ele em todos os momentos e em todas as dificuldades e em todas as circunstâncias. Portanto, se a pessoa que está numa cama com um problema e tem alguém ao seu lado com quem ela não pode partilhar um problema, porque aumentaria o problema em vez de o reduzir, essa pessoa será uma pessoa infeliz e altamente frustrada. Isso fará sentir que ela não tem valor, que ela não é amada, e então toda a relação realmente é afetada. E todo tipo de comunicação, ou até mesmo a sexualidade, tudo realmente é afetado. Por isso nós dizíamos que é o essencial que muitas vezes determina aquilo que está, portanto, na superfície. Uma mulher ou um homem que não se sente amado, que não se sente apoiado, que não sente que pode contar com o seu companheiro, com a sua companheira, que ele ou ela faz parte integrante da sua vida, e que é o mais importante, essa pessoa comunicará mal, essa pessoa não estará disponível para a sexualidade, porque essa pessoa não se sente amada e a sexualidade perde para ela todo o sentido. Todo o sentido. É interessante às vezes nós pensarmos mesmo a título cultural, e nós somos um país que se orgulha muito do homem que é forte e do trabalho e de conquista, de descoberta, e de tantos países e de tantas nações. Já não é tanto com esta geração agora, mas antigamente a dificuldade que havia
da parte de um homem, hoje ainda acontece isso, de poder demonstrar sinais de afeto e palavras de afeto à sua esposa. Porquê? Porque é macho, ela já sabe que eu o amo, ela já sabe que eu gosto dela, não é preciso estar sempre a dizer. E realmente não é preciso estar sempre a dizer, mas é necessário demonstração. Exatamente. Não é? Aliás, muitas vezes os pais até fazem isso com os filhos, não é? Eles trabalham para os filhos, ganham para os filhos, dão tudo aos filhos, os filhos devem saber que eles os amam, mas não sabem. Ora bem. O amor deve ser dito, o amor deve ser manifestado em palavras, o amor deve ser manifestado em gestos, em toques, em olhares, em proximidade, em intimidade. Não é? Agora é verdade que algumas pessoas podem não dispor destes comportamentos. Um homem ou uma mulher que não foi amado, tocado, para quem o amor não foi fluente, não foi dito, essa pessoa terá dificuldade em manifestar. Se ele tem um cônjuge que necessita desse tipo de amor, o que é que ele pode fazer? Há duas coisas a fazer. Em primeiro lugar, há que compreender que nós podemos sempre aprender comportamentos novos. Eu posso sempre aprender aquilo que não aprendi. Sem dúvida. Não estamos condicionados a toda a vida. Eu sou assim e serei assim e não há mais nada que possa fazer. Nós podemos mudar. E, aliás, se o outro cônjuge vê que há um esforço, que há uma boa vontade, isso já conta. Exato. É? Exatamente. Portanto, aprender comportamentos que satisfaçam as necessidades do outro. Em primeiro lugar, identificá-las e depois procurar realmente compreendê-las. E depois, também, do lado do que tem a necessidade, também há algo a fazer, que é também a compreensão de que o seu parceiro ou parceira não dispõe daquele comportamento. Naturalmente. Então, naturalmente. E que está... ele deve esperar, estimular a que ele aprenda, mas também, possivelmente, deve baixar um pouco a sua expectativa. Deve aceitar que não é por falta de amor, é apenas um comportamento que ele não adquiriu. E até valorizar quando ele surge. E quando ele surge vai valorizar, o que vai ajudar o outro realmente a aumentar. É verdade que há necessidades que nós temos que as sublimar. O outro não é mesmo capaz de fazer certas coisas. Não é? Mas é importante, sobretudo, falar sobre isso. É importante que cada um diga o que pode, o que deseja, e que o outro diga o que pode e que juntos criem estratégias de aprendizagem e de adaptação, porque realmente aí vamos conseguir ultrapassar os problemas e eles deixam de ser, de colidir finalmente com um e com o outro. No fundo acabamos por cair sempre num dos aspectos mais importantes aos relacionamentos, que é sempre a comunicação. A comunicação. Porque mesmo, e é como nós dizíamos, o acharmos, mas para mim isto é óbvio, mas como é que ele não entende ou ela não... Isto é óbvio, pode ser óbvio para mim, mas a questão, e sobretudo isto, Hortelinda, também a ameaça que a sociedade hoje traz às nossas famílias, de andarmos num corre-corre desenfreado, quando o tempo é imprescindível e muito importante, mesmo chegando a casa há tanta coisa que nos distrai, tanta coisa que tira exatamente estes momentos para essa comunicação, para dizer, olha, eu não estou bem, olha, eu se calhar foi isto que aconteceu, olha, eu preferia que me fizesse antes assim, porque é assim que eu me sinto melhor. Sim, claro. O tempo, a comunicação. Exatamente, o tempo, a comunicação. E quando nós não dispomos disto, o casal pode entrar num percurso marcado pela rotina. Exatamente. De tal maneira, os casais estão ocupados e às vezes, quando não estão ocupados, estão distraídos. Portanto, na realidade, a nossa sociedade ocupa-nos de tal maneira que cobra-nos de não sermos bons pais, de não nos ocuparmos da nossa família, mas depois ocupa-nos de maneira que não nos deixa espaço, nem tempo para fazer isto. Então, os casais acabam por criar uma espécie de programa que estão sempre... Naquela sempre rotina. O mesmo programa. E acaba por se tornar uma rotina. E a rotina mata tudo. A rotina é a mornidão, é tudo igual, sempre a mesma coisa, à mesma hora, da mesma maneira, as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. E realmente a rotina é algo que, como uma ferrugem, invade um sistema e o paralisa. Exato. A rotina também invade muitas vezes a vida dos casais e os paralisa. Portanto, é necessário que os casais sejam criativos. Primeiro que deem importância à sua relação
e que sejam capazes de criar novidade, sejam capazes de criar tempo, momentos espaços, momentos diferentes, coisas diferentes, serem capazes de deixar cair certas coisas que até lhes parecem importantes, mas que são menos importantes que a sua relação. É importante que tenham tempo de se olhar, de se tocar. Se não têm tempo de fazer outras coisas, não as façam. Exato. Mas tenham tempo um para o outro. Para se continuarem a descobrir. Porque o que acontece muitas vezes é que cada cônjuge ficou estagnado na imagem que o outro criou dele. Exato. E que entraram nessa velocidade de cruzeiro que é a rotina, sempre igual, e cada um se sente como se fosse só aquilo. E não é. Exato. Não há limites ao ser humano. O ser humano tem sempre montes de coisas a descobrir em si próprio e no outro. Mas para isso é necessário que cada um pense no outro. Que cada um crie situações em que o outro se pode revelar diferente, se pode revelar outro. Quantos casais se separam porque já não dá, têm a impressão que já deram a volta, já não tem mais nada de cima para para fazer. baixo, já não há novidade. E depois com outros parceiros essas pessoas são totalmente outras, elas já eram assim. Exato. Só que não foram descobertas. Exatamente. Pararam pela rotina, pelo hábito, pela falta de investimento afetivo, pela falta de atenção, pela falta de tempo. Hortelinda, nós agradecemos muito a tua presença e agradecemos muito todas estas informações que nos trouxeste. E há pouco, quando falávamos sobre esta questão da rotina, esperamos que este momento que passaram juntos tenha quebrado essa rotina, tenha trazido alguma coisa de diferente, de melhor, para poder estar atento a alguns sinais que eventualmente, se não são cuidados, se não são tomados em consideração, podem um dia ser uma base bem grande e forte para ameaçar o seu próprio casamento. Desejamos que Deus vos abençoe, obrigada pela vossa presença e até à próxima semana.